Hoje temos o prazer de receber Tiago Rodrigues e Cássio Rocha, são colegas investigadores da Polícia Civil, do Grupo de Operações Especiais, e que hoje vem falar sobre o trabalho dos cães, na Polícia Civil, né? Cássio, eu queria que você contasse para a gente, inicialmente, qual que é a sua especialização, por onde você trabalhou, dizer para a gente como você começou com esse trabalho com os cães farejadores na Polícia Civil. Olha, no meu caso, eu costumo brincar que foi uma conjunção de fatores, né? Porque eu sempre gostei de cães e tal, mas eu nunca tinha me imaginado trabalhando na polícia com cães. E aí acabou que em 2018 eu fui trabalhar no Garra de Franco da Rocha, até então era Garra, né? Depois passou a ser GOI. E chegando lá, o Thiago já tinha iniciado esse trabalho com cães para faro de entorpecente, dentro da unidade. E eu fui parceiro do Thiago durante 3 anos, né, Thiago? E então eu cheguei lá, esse processo já tinha se iniciado e no ano seguinte eu consegui, até foi o Thiago também que indicou, né, para poder fazer um curso no Exército que chama Cães de Guerra, né? Que é como se fosse curso de sinotecnia, mas das Forças Armadas, né? Normalmente ele chama Cães de Guerra. E aí recebi a Naja, que é a minha cadela, uma pastora holandesa, na época tinha 1 ano e meio, e consegui fazer o curso com a Naja no finalzinho de 2019. Então começamos aí, na verdade. Que legal, muito bom. E, Tiago, conta um pouquinho de como você começou a trabalhar com cães desde quando você está no grupo de operações especiais da Polícia Civil. Eu estou no GOI, né, desde o ano de 2016. Anteriormente, a ser GOI era Garra, né, lá em Franco da Rocha. E a minha história com cães ela começou bem antes da Polícia Civil, que eu fui policial militar aqui em São Paulo por 9 anos e trabalhei no Canil. Então fiz alguns cursos como sinotecnia, que é um dos cursos prioritários para quem quer trabalhar com cães. Hoje tem essa especialização que é a sinotecnia, que traduzindo é a ciência que estuda os cães. Então desde a parte de treinamento, bem-estar, manejo, criação, a sinotecnia é uma ciência que estuda essa área. Então em 2011, entre 2011 e 2012 eu fiz o curso de sinotecnia e o curso Cães de Faro na Polícia Militar. E aí depois que eu vim para a Polícia Civil, eu vi que não tinha, né, uma polícia investigativa, uma polícia que investiga crime, e o uso do cão é muito importante para a investigação policial. Então, na época, eu conversei com o chefe, eu falei, como eu tenho essa expertise, já trabalhei com cães, treinei cães para detecção de pessoas, de entorpecentes, por que não fazer um trabalho desse aqui dentro da Polícia Civil? E em 2017, no Garra, lá em Franco da Rocha, com o então seccional Dr. Raposo, a gente conseguiu essa autorização para fazer esse trabalho com cães. Na época, a gente tinha apenas um labrador, que é vivo ainda hoje vai fazer 15 anos, já está bem velhinho, mas a gente tinha ele, que já era meu bem anteriormente, já tinha um treinamento para detecção de drogas e armas, e eu comecei com esse labrador. Como ele já tinha entre 6 e 7 anos, e um cão a gente costuma trabalhar até 8, a gente adquiriu uma filhote fêmea da raça pastor belga malinois, onde a gente começou a inserir esse trabalho, foi bem legal. Depois o Cássio chegou, a gente teve uma outra cadela, a Naja, que também está com o Cássio até hoje. Então foi um trabalho que teve muito resultado na Polícia Civil, desde a área de detecção de entorpecentes, a área de detecção de cadáveres, né, que a gente tem essa especialidade lá. E assim, tem trazido bastante resultado, porque a ferramenta cão hoje, né, ela auxilia bastante a investigação criminal. Que interessante. Eu queria, Cássio, que você falasse para a gente como é que funciona essa seleção dos cães, né? O treinamento. Você pode dizer qualquer cachorro pode ser um cão de guerra ou não? Olha, todo cão ele tem características que são interessantes ou não para determinada tarefa, né? Então, praticamente todo cão ele tem uma capacidade, por exemplo, olfativa, né, de faro, que pode ser útil para uma tarefa policial, militar ou coisa do gênero. Porém, existem cães que têm mais aptidões, digamos assim, do que outros. Então, por exemplo, um cão que é considerado um dos melhores cães, né, na capacidade de faro dele é o Bloodhound, né, que é aquele cão que normalmente se usa para busca de pessoas em mata, coisa do gênero. Mas ele não é um cão ideal para trabalho policial, por exemplo, ele é muito grande, pesado, coisa do gênero. Então, os cães que nós usamos, né, que são os lupinos, os cães pastores, né, eles normalmente têm as características necessárias para ter bons impulsos para serem treinados. Então, são cães que gostam de brincar, têm muita vontade de treinar,
são cães que são inteligentes, né? São cães que têm uma inteligência no mundo dos cães ali acima da média, né? Tá passando agora na tela uma Malinois, né? Isso, Esse cão também é muito utilizado, né? Sim, muito hoje inteligente. É um dos mais utilizados. No mundo inteiro, corajoso, o inteligente, Malinois, né? Provavelmente é o cão mais utilizado no mundo hoje, é o Pastor Belga de Malinois. E, então, assim, só retornando, as características desses cães fazem com que eles sejam altamente treináveis, com que eles tenham várias características que são interessantes para o trabalho policial, para o trabalho militar, e a seleção mesmo genética que foi feita durante muitos anos para que esses cães chegassem no ápice do treinamento, né? Então, assim, você tem critérios, por exemplo, tem que ser um cão de fácil manejo, tem que ser obediente, tem que gostar de brincar até para poder aprender o trabalho, né? Que assim, existem cães farejadores, né? De drogas, tem de armas, né? Tem de cadáveres, como vocês falaram. O que mais que eles podem fazer? Na verdade, o cão ele pode fazer praticamente tudo que você treine para fazer, né? Sei. Então, por exemplo, o Thiago tem o cão, que provavelmente seja o único cão da Polícia Civil, né? Que faz faro de cadáver. Então, o Thiago treinou um cão para odores cadavéricos, né? Me corrija se eu falar algum termo errado, porque essa é a expertise do Thiago. Depois ele vai falar mais sobre isso, com certeza. Mas, por exemplo, eu tenho uma cadela, a Naja, que ela faz faro de entorpecente, então ela foi treinada para detectar os odores propícios de cocaína, maconha e crack, e também faz a parte de intervenção tática. Então, dentro do time tático, ela pode capturar um alvo para nós, ou defender a equipe caso alguém intente contra a equipe, né? Sim. E de uma maneira não letal. Então, a pessoa tenta agredir fisicamente um policial dentro do time tático. E a Naja pode fazer a defesa do time em relação a uma pessoa dessa. Tá? Interessante. Então, por quê? Quer dizer, ela é tanto farejadora como faz o trabalho tático. Exatamente. A maioria tem essas duas funções ou não? Você tem Não. uns que são só táticos, outros são mais farejadores? Dentro desse universo dos cães Malinois, pastor alemão, pastor holandês, como é o caso da minha, acaba sendo um pouco mais comum, né? Porque os dois são bons, esses cães são bons nessas duas características. Eles são rápidos, fortes, têm uma boa mordida e são bons de faro, né? Mas no universo geral dos cães, tem cães que têm mais propensão para uma coisa e outros para outra. Então, por exemplo, eu citei o caso do Bloodhound, né? É um cão que a expertise dele é realmente o faro dele, que é muito aguçado. Aí, se você pegar, por exemplo, um Rottweiler ou um Doberman, é um cão que normalmente é usado para guarda e proteção, para morder e não para o faro. Não que eles não possam fazer, eles até podem, mas a capacidade de olfato deles vai ser um pouco menor em relação ao que seria um pastor alemão, por exemplo, ou algo do gênero. E vocês, por exemplo, numa cena de crime que foi limpo, o cão consegue sentir o odor de sangue? Vocês conseguem fazer com que ele sinta? Essa é a expertise do Thiago. Né? Assim, todas as substâncias, sejam químicas ou orgânicas, ela para o cão é muito mais fácil do que para nós humanos a detecção dessa substância. Ou seja, uma caneta, ela tem cheiro. Obviamente, não nem falando da tinta, falando do plástico da caneta. Ela tem cheiro. Nós humanos não conseguimos sentir esse odor, porque o nosso olfato não é tão apurado quanto um olfato canino. Apesar de ser uma coisa que é treinável no ser humano, porém, nós, seres humanos, não temos uma quantidade de células olfativas suficiente para detectar, por exemplo, uma partícula de odor muito pequena. E aí, voltando nisso, uma gota de sangue, para nós humanos, não diria impossível, mas assim, é difícil de um ser humano sentir o cheiro de uma gota de sangue em um local. Sim. Ainda mais se estiver latente. Então, hoje, o trabalho que a gente faz com o Rambo lá, gotas de sangue ou manchas de sangue latente, ou seja, foi limpa, é impossível de ver, vai estar em algum pano, em algum banco de veículo. E por que o cão detecta isso? Porque ele foi treinado desde filhotinho para detectar esse ínfimo odor que sai daquela partícula. E ele precisa, obviamente, quando se trata de sangue ou cadáver também, o cão precisa, obviamente, estar muito mais próximo com o focinho da substância de odor. Porque uma mancha de sangue no local, principalmente seca, de um crime que já aconteceu há mais de 30 dias, por exemplo, não vai volatizar tanto quanto uma droga. Quando a gente entra com um cão numa comunidade para procurar drogas, a droga ela volatiza muito mais. Então, tem imagens aí que passou já da cadela andando na favela Paraisópolis,
tentando detectar a volatização de maconha, crack, cocaína, dessas drogas que volatizam muito mais. Do sangue já não é desse modelo, porque não vai volatilizar tanto. Então, é um local que vai ser menor, que vai ter uma investigação. Determinado local suspeita que se uma pessoa matou alguém aqui, mas foi limpo o sangue. Sempre vai haver uma mancha de sangue ou um odor cadavérico naquele local. E com esse trabalho do cão, ele é possível detectar. E a gente tem vários casos nossos, assim, que já virou até artigo científico, mostrando a efetividade do trabalho do cão. É muito interessante. Não, e ajuda muito a polícia, né? Porque, principalmente em locais que já foram limpos, né? Pelo autor do crime, você conseguir saber onde foi a morte ou então começou as agressões é super importante, né? Até o encontro do cadáver, isso tudo é importante para a polícia, né? Sim. É um trabalho aqui, assim, que em São Paulo é um trabalho um pouco pioneiro no âmbito de investigação criminal em cenas de crimes, né? Porque, assim, a gente sabe que há o trabalho dos bombeiros, mas é um trabalho diferente do nosso. O trabalho investigativo com auxílio de um cão em um cenário de crime onde alguém oculta, porque ele precisa ocultar aquele cadáver para ninguém encontrar. É diferente de um trabalho de bombeiro. Quando acontece uma catástrofe, a gente sabe que há pessoas mortas embaixo daqueles escombros. Sim. Então, o trabalho do bombeiro é um trabalho diferenciado do nosso. Sim. É difícil igual para treinar o cão. É que no caso de investigação criminal em cemitérios clandestinos ou ocultação de cadáver, é um trabalho que o criminoso ele ocultou porque quis. Né? Sim, então ele vai tomou dificultar cuidado isso. para dificultar. Ele vai dificultar ainda mais. No caso de uma explosão, são fatos, uma catástrofe são fatores naturais, vai ficar, né? por exemplo, um corpo Pode ali embaixo ser de escombros e o odor vai sair por conta das frestas dos escombros. Às vezes vai volatilizar muito mais. Um cadáver que já está enterrado há mais de 3, 4 anos na terra, vai perder muito essa volatilização cadavérica, vai ficar mais complicado, por isso que esse tipo de trabalho é um trabalho bem mais detalhado e depende também de uma investigação para a gente chegar no local. Não é só soltar um cão numa região de mata gigante de 2 quilômetros, que não é assim que funciona, né? A gente precisa ter uma investigação de um local preciso, a gente vai lá, faz todo um trabalho, faz sondagem no local, até o cão localizar o cadáver. E, Tiago, você consegue falar um caso emblemático que foi usado os animais, assim, conhecidos da população, para a gente saber que houve o uso dos animais? Você consegue se lembrar de casos que foram... Casos você atuou? nossos? Sim. Casos nossos de cadáver ou de entorpecentes? Não, pode contar um pouco de tudo, que eu acho que o pessoal tem muito interesse em saber. De cadáver, teve um bem emblemático, que foi um apoio que nós fizemos ao setor de homicídio de Guarulhos, o doutor Terrible, sobrenome dele é Terrible, se não me engano. Ele entrou em contato com a gente perguntando, vocês têm um cão de detecção de cadáver. E a gente já tinha tido algumas operações de sucesso, mas com cadáveres mais novos. Ele falou, nós estamos com um caso aqui de uma ossada de 5 anos. A gente tem mais ou menos o local, só que a gente não... eles tinham ido lá no local já umas 2 vezes, procurado, né, e já prova também a necessidade do cão, né? Eles haviam ido nesse local, procuraram, nada. E ele perguntou se era possível. Falou, doutor, nós nunca fomos em um caso de esqueleto, de uma coisa tão antiga. 5 anos. E nós fomos nesse local. Então, a gente chegou lá, era 8 horas da manhã, mais ou menos. Fizemos várias varreduras no local. A gente leva um equipamento, uma máquina que fura o solo, uma perfuradora de solo, a um local que a gente imagina, porque às vezes o odor pode não estar subindo na superfície. A gente faz algumas sondagens, né? A gente tem uma sonda, que é um ferro, que a gente enfia na terra, e tem uma que a gente cava mesmo, que ela é elétrica. E a gente fez essas sondagens, nada, e já era 12:00 mais ou menos, o pessoal já estava meio, não é aqui, não tem cadáver nenhum. Aí teve um determinado momento que eu falei, doutor, o cão, se tiver cadáver, ele vai achar. Então, assim, às vezes a gente quer uma coisa que seja muito rápida, e as buscas, às vezes, vai demorar muito. Quando era mais ou menos por volta de 12:30, esse cão desceu, que foi o Rambo, no caso, é um macho da Malinois, ele desceu uma ribanceira e ele marcou uma pedra muito grande, uma pedra maior que essa mesa. E aí, assim, todo mundo que olha fala, é impossível alguém ter colocado essa pedra em cima de um cadáver. Mas o que aconteceu nesse caso? Eu continuei insistindo e ele marcava. Só que um pouco acima dessa pedra, uns 2,5 metros, 3 metros, eu insisti para que ele procurasse, ele foi e marcou um outro local. Eu peguei uma enxada e comecei a cavar. Descobri achei um pedaço de osso. A gente começou a cavar até que eu achei o crânio. O que aconteceu durante esses 5 anos que esse cadáver permaneceu enterrado e era uma ribanceira?
todo chorume, toda... E outra, até mesmo fauna cadavérica, levou pedaços desse cadáver. E Sim. essa pedra, ela estava com muito odor cadavérico, né? Então, o cão, ele marcou através da pedra. E aí, seguindo mais em cima, ele marcou o local. Era um cadáver esqueletizado já de 5 anos. Eram poucos fragmentos, né? Inclusive, esse caso virou um artigo científico nosso, que é um caso bem emblemático. E assim, mostrou a efetividade do cão, até que os policiais falaram, se não fosse o cão, a gente não ia encontrar, não ia resolver esse caso. E assim, é um caso muito bom que mostra o trabalho feito com os cães, né? Porque nós, seres humanos, não conseguiríamos. A gente poderia, sim, pegar um trator, uma máquina e cavar tudo lá no meio do mato, 1 hora e achar, mas qual seria essa hora, né? Quanto tempo depois? 3 dias, 4 dias depois? Então, o cão, ele encurta o nosso tempo nos trabalhos. Sim. Não, e também, às vezes, se você usar um maquinário, até destrói também o que você está procurando, né? Exatamente. Dependendo de como é o uso, né? E sobre encontro de entorpecente, vocês trabalharam em casos bem de repercussão também? Também, teve vários casos nossos, além da região nossa, mas assim, teve uma que foi bem mais emblemática nossa, que a gente foi numa situação, inclusive o Fábio Romão estava com a gente, e o pessoal passou um endereço para nós, falou, ó, nessa comunidade aqui tem um endereço e tem uma casa-bomba. Só que a gente não fazia ideia. Então, assim, existe uma técnica, que é esse vídeo que mostra a cadela caminhando no meio da comunidade, é essa técnica. É uma técnica que a gente chama assim, tem um termo em inglês, é uma técnica assim, o cão ele desperta pelo odor. Então, assim, ele está andando, uma técnica muito utilizada hoje no aeroporto, né? Essa imagem aí também, Sim. na comunidade. A gente solta o cão, e o que acontece? O cão ele tem a obediência ao odor. Ele passa se ele sentir o odor, ele vai na direção. Por mais que eu chame ele para uma outra direção, ele não vai, ele vai na direção do odor. Sim. Em aeroportos utiliza-se muito isso, né? A pessoa está com droga na mala, o pessoal da Receita Federal solta os cães lá e ele vai na direção da pessoa que está com a mala com entorpecente. Nesse caso aí, a gente soltou numa rua lá dentro dessa comunidade, a gente não fazia ideia. Onde seria o endereço correto? A gente não fazia ideia onde seria essa casa-bomba. Então, teve um determinado momento que a cadela, a Hannah, ela entrou em uma casa que estava desabitada, desceu uma escadinha e entrou lá para dentro. A gente localizou uma quantidade de droga, mas não era muita. Não era muita. Só que aí a cadela continuou ainda sentindo odores vindo. Aí ela subiu uma escadinha, um andar acima, um pavimento acima, é onde estava realmente a quantidade grande. E ela sentiu do lado de fora. Foi onde o pessoal abriu a porta e localizou uma quantidade grande. E aí o pessoal falou, se não fosse o cachorro também... E, obviamente, se não fosse o cachorro, não daria. A gente bater em casa ali dentro de uma comunidade, sem mandado, sem nada, nem poderia. Mas com o auxílio do cão. E era, inclusive, uma residência que não era uma residência de pessoas, né? Era um local já utilizado para isso, né? Então, Sim. foi um caso assim que mostrou a efetividade do cão. Nossa, muito interessante. E qual que é a rotina, Cássio? A rotina de cuidados com os animais? Porque, assim... Eu imagino que eles demandam... A gente estava até conversando antes do programa, que eu adoro uma Linois, quero uma, mas só quando me aposentar, porque eles exigem muita atividade com eles, né? Precisa ter bastante tempo com eles, né? Qual que é a rotina de vocês com esses cães tão especiais? Cães que são de auxílio ao trabalho, né? Como a gente costuma dizer, são cães que seriam verdadeiros workaholics. Então, assim, a alegria da vida dele é trabalhar. Porque o trabalho para ele é o quê? É treinar. É uma brincadeira. Brincar, exatamente. Né? É essa troca de interação com o seu condutor. Então, é um cão que se você não der para ele atenção, não gastar a energia dele, ele vai buscar um modo de gastar essa energia, né? Então, é o cão que, normalmente, uma pessoa que, por exemplo, vi num filme um pastor belga Malinois. Sei. E aí vou comprar um desse e vou criar no meu apartamento. É a receita da insucesso, destruição do apartamento. É verdade. Porque provavelmente Eles ele vai vão comer o seu sofá, ele vai fazer esse tipo de coisa. Por quê? Né? Porque é um cão que tem um nível de atividade, né? Uma demanda de atividade muito alta. Quer dizer, precisa ter um quintal, precisa passear, né? Não dá para ficar preso. Né? Né? Ou no mínimo você vai ter que gastar muito tempo por dia saindo com ele, gastando energia, brincando, levando em parque. Não é que seja impossível, mas você vai ter que ter uma demanda de gasto de energia muito grande com esse cão. Por quê? São cães que são projetados para isso, entre aspas, né? A natureza parece que nos presenteou com isso. Então, a tendência desses cães é que quando você canaliza essa energia dele
para auxiliar no trabalho militar, no trabalho policial, no trabalho na investigação, seja pelo faro, seja na parte de intervenção, esse cão ele vai estar realizado. É igual você ter uma pessoa que tem um potencial enorme, Exato. Subutilizado. Ele, Exato, na verdade, exato. quando ele utiliza esse potencial... Porque eles ficam alegres quando eles encontram, a verdade né? é que é um propósito, né? Todo cão ele tem um propósito. E aí quando você dá a ele uma satisfação de estar cumprindo com o propósito de vida dele, é a melhor coisa que você pode fazer para um cão. Então até uma coisa interessante, né, de citar, porque ainda existe muita gente que acha que cães policiais, cães militares são maltratados. São cães que sofrem de maus tratos e coisas do gênero. E são torturados para morder as pessoas. Eu diria não, né? O Thiago diz, na verdade, né? O seu bordão, né? Os cães de trabalho... São os cães mais felizes do mundo. São os cães mais felizes do mundo. O Thiago sempre fala isso. Legal, que interessante. E como ocorre a aposentadoria? Você estava me falando que você tem um labrador, né? Já com 15 anos. Você era seu, você ficou com ele em casa. Sim, sim. É o normal a pessoa que treina acabar ficando com o cachorro? Porque eles têm uma relação de afeto com essa pessoa também, né? Vai depender da instituição, né? Cada instituição tem sua regra. Mas geralmente a regra pro termo, né? Eu não gosto muito desse termo aposentadoria, que os cães não aposentam, né? É um termo assim que é utilizado, né? Dependendo da instituição, por exemplo, na Polícia Militar lá, 8 anos, aí entra nesse quadro de inservibilidade e aposentadoria que fala, né? Mas assim, dentro do direito dos animais, Declaração Universal dos Direitos dos Animais, se eu vou pegar o que seria maus tratos também, você utilizar um cão que é sênior, após 8 anos de idade, um cão hoje com 8 anos de idade, ele já é considerado sênior. Então, ele já é um se ele fosse humano, ele teria quantos anos? Existem alguns trabalhos que fazem uma relação mais ou menos. Mas eu diria que um cão de 8 anos de idade, ele já é um sênior. Ele é mais do que uma pessoa, 70 anos de idade. Vamos supor isso. Não é um cálculo, não existe um cálculo. 1 ano de idade equivale a 7, não tem. Tem vários estudos e vai depender da raça, de tamanho e tal. Mas assim, a regra é que um cão com 8 anos de idade, ele já é considerado sênior. Pode até trocar a ração, já dá uma ração com muito mais vitaminas na ração sênior. Então, assim, se ele já é um cão com uma certa idade, o trabalho em si, sobe na viatura, desce barranco, vai para lá, e o cão tem dores de articulações, isso, aquilo. Então, partindo para o bem-estar animal, é interessante que esse cão reduza um pouco a atividade dele. Eu diria que é até ruim para um cão que do nada ele está numa atividade muito alta e do nada ele bloqueia do nada essa atividade. Não se para do nada. O cão, quando ele já vai completando entre 7 anos aí, ele já vai dando uma reduzida, mas, paralelamente, não no trabalho, mas as atividades têm que continuar igual. Ele vai dar a limitação dele, depois de 10 anos fica mais devagarzinho, já não corre mais, mas precisa dos passeios. Então, assim, cada instituição tem o seu modelo de aposentadoria. No nosso caso, como são cães que já estão conosco, que já são nossos, eles já permanecem conosco. Algumas instituições ficam com o condutor e algumas até doa para um terceiro. Mas é bem raro o próprio condutor não querer, a menos que ele já tenha ou mora no apartamento e não tenha condições de dar uma vida digna. de atender bem o cão também. Exato. É muito interessante, adorei o trabalho de vocês e eu queria que vocês fechassem, né? Como a população pode auxiliar no trabalho investigativo? Porque eu vi muitas cenas de o mesmo animal, o cão de guerra, né? Como vocês falam, também sendo afetuoso com criança, com outras pessoas, né? Eles não precisam necessariamente ter um gênio, assim, serem bravos demais, né? Na verdade, eles precisam ser corajosos. É mais coragem do que braveza, não é? Isso é um pouco relativo à atividade que o cão vai fazer, né? Porque, por exemplo, se você tem um cão que a função dele é um cão de guarda e proteção para uma viatura que faz patrulhamento, por exemplo. Então, esse é um cão que vai ser treinado para que ninguém se aproxime da viatura, por exemplo. Ou para que ninguém se aproxime dos policiais. Então, é um cão que tem uma tendência a ser um cão um pouco mais agressivo e coisas do gênero, tá? Então, normalmente, viatura de canil, você vê uma inscrição na lateral da viatura, né? Cuidado com o cão, não se aproxime, cão policial, algo do gênero. Certo. Tá? Então, essa é uma característica de cães de guarda e proteção que são usados normalmente em polícias que são ostensivas, né? A GCM, a Polícia Militar, coisas do gênero. Então, nesse quesito, nós damos um loop aí de 180 graus. Por quê? Porque os nossos cães, as atividades que eles fazem são diferentes. Então, por exemplo, o cão que é vou falar, depois você fala do cão de faro, né?
Mas no meu caso, por exemplo, que eu uso uma cadela que é para a parte de intervenção Que é a tática. Rana? A Naja. A Naja. A Naja, que apesar do nome de boazinha. cobra não tem nada, ela é um doce. Sei. A Naja, ela é um cão que vai entrar dentro da casa do alvo de uma operação, junto com o time tático, para cumprir um mandado de busca ou de prisão dessa pessoa. Dentro da casa desse criminoso, você vai ter filho, avó, papagaio, gato, né? A família toda, que é o que a gente normalmente encontra, né? Certo. Então você não pode ter um cão que ele vai ser agressivo com qualquer pessoa, por exemplo. Sim. Então tem que ser um cão extremamente equilibrado e que só vá atacar sob comando. Sob comando. Então um sim. cão que tem, eu costumo dizer que é um cão que tem uma consciência situacional muito boa, né? Então já não serviria para nós Mais para do esse que tipo muita de gente. atividade, sem dúvida, sem dúvida. Isso é treino? É treino. Também. Mas também é tem a muito personalidade treino, do mas cão, também é não muito é? perfil. Que é o Tem. que eu costumo dizer sempre, né? É muito mais fácil você selecionar um cão que tem o perfil e treinar ele, né? Lapidar esse perfil, do que você pegar um cão que é super agressivo e querer que ele não morda alguém. Sim. Porque do mesmo jeito como nós temos um pico de adrenalina quando você arromba uma porta, entra na casa, pode ter alguém armado ali dentro. Do mesmo modo como isso acontece com a gente, o cão, ele sente isso. Então, se você tem um cão que é agressivo e você treina para ele tentar se adaptar a essa situação, na situação real ali, ele vai sentir a adrenalina do time e ele pode, sim, morder uma pessoa que não deve morder. Então, assim, o perfil do cão é muito importante para que isso não ocorra, tá? Agora, nos cães de detecção, que eu vou deixar o Thiago falar, é importantíssimo também o perfil do cão, mas é um serviço que é mais tranquilo em relação à sociabilidade. Conta pra gente, Thiago, como é que é o cão farejador? Existem, obviamente, em algumas instituições, né, cães que são farejadores e que são utilizados para dupla função, como o Cássio falou, né, para proteção e tal. Hoje, um trabalho que a gente faz com os nossos cães na polícia, vocês vão ver em nas nossas redes sociais, a gente leva para escolas, né? Então a gente leva, esse dia nós levamos num colégio aqui em Alphaville, ali, um colégio com crianças de 4 anos de idade. Então você leva um cão em colégio com crianças. Crianças correm para cima e para baixo. Então, assim, um cão e uma criança, a gente costuma dizer, vai dar errado. Se deixar um cão e uma criança correndo no quintal, vai dar alguma coisa, vai dar errado. A chance de um cão morder uma criança é muito grande. Então, isso é treinável no cão. Então, os nossos cães, eles são bem socializados, né? Eles passam por um treinamento que eles têm que entender que uma criança correndo ou brincando junto com ela está interagindo. E não são todos cães que vão entender isso, né? Não vai pegar um cão de um quintal que é raivoso ali e coloca uma criança lá, vai morder. Sim. Então, a gente faz esse trabalho em escolas, em palestras, em faculdades de medicina veterinária, para o pessoal entender dessa sociabilidade do cão. Se os nossos cães fossem agressivos, aconteceria uma fatalidade. A gente já treina eles para que não aconteça isso. Então, sempre a gente leva em crianças, em escola, leva e nunca aconteceu dos nossos cães morderem a criança. Mas isso é treinável. Então, assim, o profissional que treina um cão para detecção, ele tem que entender isso também. O cão ele está ali para procurar um odor em um cenário e não para morder ninguém, como o Cássio falou. Se aparecer uma criança correndo em uma comunidade, que é uma coisa seria uma provável fatalidade. de acontecer. Então, Sim. a polícia vai arrumar uma confusão para ele muito grande, desnecessária. Por isso que os nossos cães, a gente treina eles só para detecção e evita que eles tenham esse comportamento de morder uma pessoa, Sim. né? O Thiago, eu queria que você encerrasse, nós estamos com um tempo limitado, que você falasse para a gente sobre o projeto Canine, que é um projeto que vocês têm, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o projeto. Hoje o projeto, né, K9, né, que é uma sigla que é K9, né, que é o canino em inglês, é um projeto que ele não tem vínculo em si com a Polícia Civil, nasceu dentro da Polícia Civil em 2017, mas hoje é um projeto que ele já expandiu não só o Brasil, mas nós já temos pessoas de fora do Brasil que já veio aprender com a gente estudar. É um projeto que visa juntar policiais de todas as instituições, Polícia Federal, Civil, Militar, guardas municipais, para treinar a sinotecnia. Então, assim, é um projeto que visa o desenvolvimento dessa ciência no Brasil. Não é uma ciência, em questão de ciência, é uma coisa um pouco nova, que hoje, mais do que nunca, profissionais estão buscando cada vez mais esse campo científico na sinotecnia, que você está trabalhando com vidas, então precisa entender a parte cognitiva, a parte comportamental, a ciência dos odores em si. Se você vai trabalhar para um campo de detecção de odor X, você precisa entender aquele odor.
né? Então, assim, o Projeto Canova ele é um projeto que visa esse desenvolvimento e de profissionais que querem entrar nesse mundo da sinotecnia, né? Fazer um curso de sinotecnia, seja na modalidade livre, na modalidade pós-graduação, ele busca esse curso que já vai dar um norte para ele trabalhar numa instituição de segurança que tem canis, e quase todas as instituições hoje no Brasil que têm canis. Olha, foi um prazer enorme receber vocês. Eu aprendi muito. Acredito que o nosso telespectador também adorou. Acho que foi muito positivo. No próximo que a gente gravar, a gente vai trazer a Naja e algum cão seu. Qual que é o Rambo? A Hanna. O Rambo. Para a gente poder mostrar como é que eles trabalham. Agradeço demais a presença de vocês. Mande um abraço para o Dr. Aldo Galiano, seccional de Franco da Rocha. E agradeço demais a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Obrigado. Nós agradecemos.